Senhora presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, em especial o deputado Chico Machado, deputado Felipe Soares. Senhora presidente, como disse durante a sessão, é de fato muito confortante, motivo de muita alegria ver a sessão, observar a sessão, estar numa sessão presidida por Vossa Excelência, que a conduz sempre de forma muito cordial, sensata, equilibrada. E não percebo as deputadas dessa casa que tanto falam dos direitos das mulheres. Eu, que sou um defensor, um entusiasta do direito das mulheres, inclusive, enquanto secretário municipal na Baixada Fluminense, tive a oportunidade de criar, inaugurar, instalar a Casa da Mulher, equipamento de suma importância para a inclusão social, que visa justamente atender a mulher vítima de violência doméstica, uma realidade, infelizmente, no Brasil, mas, sobretudo, servir como um equipamento que contribuísse efetivamente para a inserção da mulher no mercado de trabalho e que promovesse a igualdade entre os sexos, igualdade essa que nós tanto pleiteamos e combatemos e brigamos aqui no plenário dessa casa para que ocorra. Senhora presidente, não posso me furtar de comentar as lamentáveis cenas que ocorreram ontem. Os deputados dessa casa, que antes faziam a baderna que bem quisessem e não tinham nenhuma força ao contrário, ninguém refutando ou combatendo as balbúrdias que traziam para essa casa uma voz ou outra isolada, como a do hoje senador Flávio Bolsonaro, como a do deputado Felipe Soares, que tantas vezes se rebelou democraticamente, com educação, mas contra os desmandos e as pautas tão malignas e tão nocivas para a sociedade que essa turma do mal sempre trouxe para essa casa. Mas agora, utilizando uma palavra, deputado Chico Machado, que eles tanto gostam, a resistência. Eu sou a resistência à balbúrdia. Ontem, por exemplo, resolveram promover uma audiência conjunta das comissões que eles aparelharam dentro da Capela Ecumênica da UERJ. Ora, levaram um processo de discussão tão importante, de um tema tão importante para essa casa e para a sociedade, inclusive, tema esse que eu sou o autor do projeto de lei que visa reformar o sistema de cotas no Rio de Janeiro. Eles resolveram levar essa discussão para o cenário deles. E aí, eu, deputado Alexandre Knoploch, deputado Coronel Salema, deputado Márcio Gualberto, estivemos nessa audiência pública como manda o regimento da casa, como deputados. E ali chegando no horário marcado, aliás, 15 minutos antes do horário marcado, encontramos o circo se formando. Não havia ninguém, o plenário estava vazio e na mesa, nos prismas que indicavam aqueles que iriam compor a mesa, apenas os deputados da obscura esquerda. E mais o que eles chamam, deturpando o vernáculo, deturpando a língua portuguesa, que eles chamam, tem até vergonha de repetir, os coletivos. Coletivo é uma ova, não existe coletivo algum, deputado Felipe Soares. Existem associações, organizações, coletivo é coletivo de peixe, cardume. Eles não conhecem o português, não me surpreende. E eu sentei à mesa com o deputado Alexandre Knoploch e começamos um embate intelectual que, infelizmente, depois se transformou num embate físico e campal. Deputado Felipe Soares, obrigado. Lembrando que Vossa Excelência pode falar o tempo que quiser, pode interromper como queira, diferente da líder do PSOL, que não permite nenhum comentário à parte. Muito obrigado pelo à parte, senhor presidente. O senhor falou de coletivo e essas pessoas agem como gado. A impressão que dá é essa, porque essas pessoas estão quase tocadas como se fosse um cara montado num cavalo
e tocando, agora você vai por aqui, você vai por aqui. Elas perderam a capacidade de pensar. O cérebro delas, eu não sei o que foi feito, mas deve ter sido destruído pela doutrinação que sofreram em seus anos de estudo, e que agora nós vamos procurar resolver esses anos de doutrinação colocando pessoas certas e não deixando que essas pessoas sejam manipuladas, como a gente viu nas galerias na semana passada, da época de tentarmos colocar a CPI das universidades. E essa CPI não foi nem para destruir a universidade, não foi nem para reestatizar, não foi nem para privatizar, não foi nada disso. Mas a doutrinação feita na mente desses estudantes, que são o futuro do país, como dizem por aí, é tão grande, é tão forte, que eles não pensam de maneira por si só. Eles só apenas repetem o que seus professores, disfarçados de militantes disfarçados de professores, ordenam eles fazer. Como a gente vê em muitos casos de pessoas que passam de vídeos e fotos e todo tipo de parafernália esquerdista que é colocada à nossa disposição pelas redes sociais. Senhor deputado, eu ratifico todas as palavras de Vossa Excelência, uma juventude lobotomizada, e quero dar um testemunho muito feliz e honrado com a presença em plenário, um plenário mais uma vez vazio, porque essa turma gosta de confusão, mas não gostam de trabalhar. É raro vê-los aqui no plenário trabalhando. E aqui agora a presença do deputado Felipe Soares, deputado Chico Machado, deputados esses que eu gostaria de dar o testemunho da honradez, da firmeza de suas convicções, que não se renderam em momento algum e permaneceram firmes e intactos das suas próprias convicções e da vontade de mudar efetivamente esse Estado e esse país. Parabéns a Vossas Excelências. Mas voltando ao tema, senhora presidente, para concluir, na realidade eles não permitiram qualquer discussão que versasse sobre o tema originário daquela assentada, que era justamente a questão das cotas. E deixo aqui claro que a razão do debate era única e exclusivamente as cotas em razão da cor da pele. Foi objeto de uma profunda análise e de algumas matérias veiculadas em veículos de comunicação, sobretudo na TV no domingo, de pessoas que habitualmente fraudam esse sistema de cotas, que é passível de fraude, porque ele impõe uma autodeclaração, inclusive com um indivíduo que resolveu se pintar de negro para poder passar por negro e, portanto, fazer jus à política de cotas em razão da cor. Quero dizer que esse país, por mais que eu seja um amplo defensor da meritocracia, eu sei o quão difícil é falar de meritocracia num país eivado de desigualdades sociais. No entanto, é função precípua desse parlamento a discussão de formas de acesso livre a uma universidade de qualidade e gratuita, e que não seja em razão da cor da pele. Deixo claro, por exemplo, que nós, no Rio de Janeiro, vivemos um processo, senhora presidente, de êxodo rural. Quantos e quantos nordestinos, nossos irmãos nordestinos, que vieram na década de 70, 80, 90, tentar o sonho na cidade grande, Rio de Janeiro, São Paulo, e chegando aqui viram que a realidade não era bem aquela. Acabaram se confinando na periferia, em favelas, sem oportunidades, sem condições sociais. E ali, hoje, esses que são filhos, as gerações futuras, por que têm menos direitos do que o negro, que nós reconhecemos sim? Vivemos num processo histórico de escravatura, uma escravatura recente, quando os negros recém-libertos, pelo menos no papel, foram alcançando as bases da pirâmide social, e aí, obviamente, sem oportunidades. Evidentemente que temos racismo sim no Brasil, precisamos enfrentá-lo, mas não é somente em razão da cor da pele. Era esse o único objeto de discussão. Para concluir, senhora presidente, não me resta nenhuma surpresa ao observar que ali naquela plateia lobotomizada, doutrinada ideologicamente, infelizmente, uma quantidade de jovens sem o menor senso crítico, seguindo a manada, como bem disse o deputado Felipe Soares. Ali não havia aqueles que estivessem batalhando, lutando pelo legítimo direito da igualdade racial, muito ao contrário.
porque eu deixo claro que quando, por exemplo, o deputado Hélio Bolsonaro, Hélio Lopes, um jovem negro que lutou numa família pobre na Baixada Fluminense, lutou por meios próprios, criava porcos para sustentar a sua família, ainda criança, consegue, através de concurso público, ingressar no Exército Brasileiro, e hoje o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, quer exemplo maior de empoderamento do que esse? No entanto, não vi nenhum jovenzinho negro que ali ontem estava exaltar a trajetória de sucesso do deputado Hélio Bolsonaro. Eles só escolhem a indignação de forma seletiva. Então, ontem, naquele circo dos horrores que foi montado dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ali tentamos refutar de forma clara, objetiva, e fomos impedidos. Primeiro pela forma pela qual foi presidida a sessão, depois pelos jovens que ali estavam, que nos atacaram. Inclusive falam tanto em direito das mulheres. E uma assessora minha, mulher, que estava ali, e uma assessora do deputado Quinoploc, que ali estava, foram agredidas fisicamente por aqueles que se dizem os arautos da igualdade, os arautos das minorias. Tudo falácia, tudo hipocrisia, tudo mentira. No entanto, hoje haverá resistência, que é a palavra que vocês tanto gostam. Eu disse para a deputada líder do PSOL aqui nessa casa, pode ficar de narizinho em pé e cheio de marra. E ontem, no circo que eles montaram, ali estavam, com o narizinho em pé e cheio de marra. Mas tiveram a dura resistência e combatividade minha, do deputado Quinoploc, que não permitimos que eles falassem o que quisessem. Nós, sempre que isso for montado, nós estaremos ali para refutar e trazer a verdade. Por mais que eles agonizem com isso, eu lhes digo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito obrigado, senhora presidente.